Obrigado. Então vamos nessa. São 3 tópicos que eu trouxe para vocês de reflexão. Um é genérico de vigilância em saúde, relacionado principalmente a riscos ambientais, mas vocês vão ver também que a gente vai falar um pouco de vigilância epidemiológica e outras coisas, mas centradamente em vigilância ambiental e saúde. Orienta para províncias uraníferas, que são típicas exposições crônicas de populações. E, em último lugar, pincelar 2 exemplos de projetos realizados nessa área. Então, a gente reflete sobre vigilância em saúde, sempre centrado no risco. No nosso caso aqui, vigilância em saúde ambiental, o risco ambiental, que é típico de províncias uraníferas, que nós vamos já definir. Por enquanto, é importante situar a vigilância em saúde como sendo resultado direto do direito do cidadão à saúde, né? Direito constitucional. Basicamente, a parte mais extensa da saúde pública no Brasil ainda é assistência para aqueles que estão doentes, e para os que não estão doentes, você tem a promoção e precaução, proteção e prevenção. Então, quando o risco é bem conhecido, você pode evitar, você tem a prevenção. Quando o risco é bem conhecido e é inevitável, você tem a proteção. E quando o risco é mal conhecido, você tem a precaução. Basicamente, essa é a ideia. Vigilância em saúde ambiental atua nessa área, né? Então, a palavra-chave é risco, por quê? Quando a gente pensa em vigilância em saúde ambiental, pensa em redução de riscos de agravos. E essa ideia é gerir o risco, ter um processo de gestão baseado no conceito de risco, né? Então, a gente pode, quando fala em risco, fala em número, fala em probabilidade de maneira geral, né? Então, essa probabilidade, o risco, é certamente proporcional ao agravo. E o risco, em termos de fatores de risco, né, ele é avaliado, né, mediante a exposição. O que fica de fora aqui, um pouco de fora sempre, é a vulnerabilidade. Eu só chamo a atenção porque a vulnerabilidade ela é muito ligada a condições sociais e ela é muito individualizada também. Então, isso é um problema que a gente tem que abordar. Então, aqui é só para mostrar a vocês, não vou explicar nenhuma fórmula, que riscos são diversos e podem ser calculados, né? E aí a questão se coloca, e a vulnerabilidade como é que fica, né? Muito difícil de incluir a vulnerabilidade, mas temos trabalhos excelentes aí nessa área. Então, basicamente, a gente tem que avaliar risco baseado no conhecimento da ameaça, que é um dano potencial. A ameaça, ela começa na emissão de qualquer coisa. A emissão pode ou não provocar exposição. Se não tem ninguém exposto, não é um problema de saúde. Se tem alguém exposto, essa emissão começa a causar preocupações na área de saúde. A exposição não obrigatoriamente produz efeito, mas quando produz efeito, o problema de saúde é ainda mais grave. O efeito pode ser um efeito passageiro. Se ele for um efeito que redunda num agravo, a saúde tem mais um papel ainda por cima. Então, na área de emissão, tipicamente, os ministérios relativos
a cada atividade da iniciativa privada estão presentes. Você pode ver, por exemplo, na área de telecomunicações, você tem a Anatel, telefonia celular, etc. Na área de energia elétrica, você tem a ANEEL. Na área de nuclear, você tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear. De uns tempos para cá, a Anvisa é a agência do Ministério da Saúde que cuida também, ela entra também na parte de emissão, de ameaça desde a emissão. Isso foi um ganho da democracia brasileira. Quando é a questão de o efeito ainda não ser um agravo, você tem a promoção da saúde, e quando você tem o agravo, você tem a atenção à saúde. E na exposição é que entra, então, a vigilância ambiental em saúde e a vigilância em saúde do trabalhador, quando a exposição é durante o período em que ele está trabalhando, o período ocupacional. Esse quadro aqui, ele mostra a diferença da exposição aguda para a exposição crônica em diversas dimensões. Na exposição aguda, geralmente a duração é curta. Na exposição crônica, geralmente a duração é longa e muitas vezes permanente, como é o exemplo, por exemplo, da telefonia celular. Você pode desligar o seu celular, mas a torre não vai ser desligada, então você está debaixo daquele campo eletromagnético, então você tem uma exposição permanente. A intensidade da exposição, quando é aguda, é uma intensidade alta. Quando ela é crônica, a intensidade é baixa. E, portanto, os efeitos na exposição aguda são muito bem determinados, muito bem estudados. Na exposição crônica, eles são indeterminados, muito difíceis de estudar, porque a latência, que é aquele tempo que demora entre a exposição e um agravo, na exposição aguda, essa latência é curta. Alguém se adiantou aqui, olha, o câncer está na exposição crônica na sua maioria. E então, a latência é longa. Você começa a fumar aos 15 anos, só vai ter câncer aos 40. Coisas desse tipo. Limites de dose também são muito bem estabelecidos na aguda, mas não vim falar em limites de dose. Em exposição crônica, são limites imprecisos. Você pode até estabelecer alguns limites, mas a vigilância em saúde nunca pode descansar porque os limites estão atendidos. Essa é a minha opinião. Na parte do conhecimento, a exposição aguda, ela leva uma certeza científica, porque é muito claro o efeito. E ele é rápido. Na exposição crônica, a incerteza científica decorre justamente de longas exposições, que só vão ser, de exposições muito longas, que só vão ter um resultado, um desfecho em tempo muito longo. E qual é o princípio que se aplica? No caso da exposição aguda, o princípio da prevenção, previne. No caso de uma exposição crônica, o princípio da precaução, que muitas vezes é mal entendido, mas isso é uma outro ramo de reflexão que nós não vamos entrar aqui hoje. No caso do modelo de cálculo, a exposição aguda segue um modelo determinístico, são fórmulas muito bem estudadas, então você consegue determinar com bastante precisão os efeitos. No caso da exposição crônica, os defeitos são estocásticos, exige um estudo estatístico, porque são comportamentos que não seguem leis muito claras, como é o caso de modelos determinísticos. E a vigilância em saúde ambiental, no caso de exposição aguda, ela gera planos de emergência. A central nuclear de Angra dos Reis tem um plano de emergência. Já para exposição crônica, você tem que ter planos de atuação. A atuação tem que ser constante na determinação de possíveis alterações no comportamento epidemiológico da população, por exemplo, né? Aí os exemplos, você tem um acidente com produtos perigosos, um vazamento de um produto químico tóxico, ele é uma exposição aguda. Já radiação ionizante, como é o caso das províncias uraníferas, radiação não ionizante, como é o caso dos telefones celulares, radioatividade natural, que nós vamos abordar agora, são todas exposições crônicas, que são as exposições típicas que produzem câncer. Tá
Então, estamos trabalhando numa área de limites de dose imprecisos e incerteza científica. Daí, então, a questão de se propor uma gestão de risco. Alguma coisa que tente identificar as necessidades do ambiente social. Essa identificação vem geralmente de uma preocupação popular, a gente chama de risco percebido, né? Mais um. Depois que você identificou as necessidades reais, você estuda, coleta informações, vê o que pode ser feito e gera alternativas de solução. Essas alternativas são compostas por um procedimento proposto, custo desse procedimento, capacitação, equipe envolvida e equipamentos. E aí o gestor faz a decisão dele, ele escolhe aquela opção, os técnicos planejam, detalham e executam junto com os agentes. Não só agentes de saúde, é claro que você tem que envolver todos os agentes, muitas pessoas gostam de chamar os stakeholders, que são todos os envolvidos, também os interessados, também a iniciativa privada. Um TAC é típico de uma exigência que o poder público faz para executar ações que foram planejadas nesse contexto. Então, os técnicos daí, depois da execução ou durante a execução, monitoram, avaliam, para poder fazer, então, a comunicação de riscos, que, então, retorna para a população, que gera novas necessidades, menores do que as anteriores, esperam-se, e até, às vezes, maiores, porque não deu certo, né? Então, você tem uma diferença grande entre risco percebido, que é aquele que a população percebe, e o risco real, que é decorrente de uma avaliação técnica do risco real, e para depois fazer o planejamento, gerar as alternativas. Visto de outra forma, a população cutuca os técnicos da saúde através de uma percepção de risco. Esses técnicos determinam, a partir dessa percepção, determinam as necessidades, fazem a concepção, isso aqui é um giro infinito, né? Planejam, né? E depois, é óbvio que a população tem que ter, através de publicações e através de outras atividades de comunicação, elas recebem o resultado desses esforços todos. A preocupação é que, quando se fala em comunicação, geralmente se pensa em comunicação unidirecional. Você vê um repórter, ele não recebe feedback, ele só fornece informação. No caso de saúde, se você quer detectar necessidades reais da população, você tem que ter o retorno da população. Por isso, a vocação da saúde pública, por causa da capilaridade, da penetração que ela tem na sociedade, ela fala a língua daquelas pessoas e entende a língua daquelas pessoas. Então, ela tem a capacidade de traduzir os termos técnicos para aquelas pessoas entenderem, e o contrário, que é muito importante, não é fácil um pesquisador entender as necessidades reais do povo, da população. Então, também os agentes de saúde têm essa vocação e essa prerrogativa de capturar essas necessidades e levar ao conhecimento dos acadêmicos, dos pesquisadores, das unidades escolares, do ensino e pesquisa de uma maneira geral, né? Esses esforços também redundam, né, a partir da monitoração, geram os famosos indicadores que os gestores adoram, aqueles gráficos maravilhosos, e tomam suas decisões e realimentam o processo como um todo. Aqui é um exemplo de percepção de risco completamente ausente. Você está numa sala de controle de guerra nuclear, o computador entrou num looping lá e está perguntando se dispara a guerra nuclear ou não. E a bela senhora, consciente do seu dever, limpando o teclado. Ausência completa de percepção de risco. Não desta senhora, mas do gestor dela. Esse aqui é um outro exemplo de percepção. Nem sempre a percepção de risco é verdadeira. Por isso ela tem que ser avaliada. É por isso que ela tem que ser traduzida nas reais necessidades da população. E outra que tem a ver com vulnerabilidade, nem sempre um risco toca as pessoas do mesmo jeito. O mesmo grupo de pessoas
pode estar percebendo o risco de forma diferenciada. Isso é importante também captar. Então isso encerra esse nosso primeiro papo sobre o que eu estou entendendo aqui de vigilância em saúde ambiental, e vamos passar para as províncias uraníferas, que são basicamente uma das maneiras de se obter exposição crônica. Primeiro, há uma classificação, acabei de falar que não existem níveis confiáveis para se dizer se uma província uranífera tem ou não uma radioatividade. É tudo radioatividade natural. São coisas que estão desde a criação da Terra, da formação da Terra. Aqueles elementos radioativos, eles vêm daquela época, eles decaem com o passar do tempo, mas eles decaem muito lentamente, principalmente os que estão até hoje ainda decaindo. Decair significa emitir radiação, emitir energia. Então, solos em todo o planeta emitem raios gama, emitem radiações. Só que em alguns lugares, essas radiações, o solo é mais rico em, digamos, urânio, por isso província uranífera, são mais ricos em urânio e às vezes em outros materiais também, e acabam emitindo mais radiação. Essa aqui é uma classificação de um órgão da ONU, que se dedica a isso, né? E diz que uma região que tenha uma dose efetiva média menor do que essa medida aí, milisievert por ano, não, o pessoal da saúde não toma susto não, que quando vocês falam em milímetro de Hg, os outros tomam susto. Então, é uma medida, como qualquer outra, que necessita de limites, que necessita de referências. Quando a exposição aguda, limites. Quando a exposição crônica, referências. Está aqui. Esse número 5 aqui é uma referência. Uma referência até 5, a região é considerada normal. Depois, acima de 5 até 20, média atividade, acima de 20 até 50 elevado, e muito elevado, maior do que 50, e para cada uma desses níveis, a organização, a ANSCIA, que é essa organização da ONU para esse tipo de análise, tem recomendações diferentes, com graus mais adequados de sugestões, de recomendações. E cada nação efetivamente adota ou não, refaz ou não aquelas indicações. Uma coisa importante é que uma província uranífera tem, sim, ela é rica em urânio, ponto. Mas ela pode não ser economicamente viável. Então não é toda a província uranífera que tem uma atividade mineradora. Algumas delas têm, outras não. Agora, todas elas merecem uma vista especial, um cuidado especial da saúde pública, porque todas elas têm uma radiação um pouco mais elevada do que o resto a média mundial, digamos. Tá? Então, a única coisa que a mineração faz é um buraco enorme, como toda mineração. Às vezes a mineração, aqui é céu aberto nesse exemplo, mas pode ser por túneis também. Então, no caso de mineração de urânio, extrai o minério, extrai o solo, separa o minério, ele vira uma coisa assim amarela, é um pó muito fino, cuja toxicidade química é muito mais complexa, é muito mais temível do que propriamente dito a toxicidade radiológica. Ele tem uma radiação de solo. Então, o problema dele é o pó, que é quimicamente muito ativo, então a pessoa tem que trabalhar de máscara. Então, você vê que a pele está exposta, porque não é um problema radioativo sério, de uma maneira geral. Né? A gente tem que falar rápido, não dá para falar muitos detalhes. Né? Então tá, e o que é importante para a saúde pública relativa às províncias uraníferas? Já toquei nesse assunto, não são todas as províncias uraníferas que são exploradas para mineração. Então, mas todas elas precisam da atenção da saúde pública. E, na verdade, todos os grandes empreendimentos, não só de mineração, todas as minerações mineradoras, as grandes mineradoras precisam dessa atenção, né? Mas todos os grandes empreendimentos de maneira geral. E o que é importante
essa atenção da saúde pública tem que ser feita antes do empreendimento começar, então na fase de planejamento, durante toda a vida útil do empreendimento e depois que todos esses grandes empreendimentos deixam um passivo ambiental e, evidentemente, um passivo na área de saúde também precisa ser acompanhado, né? Agora, quanto mais você gasta esforços antecipados, menos você vai gastar depois. Você escolhe, quer gastar pouco agora ou quer gastar muito depois. É isso que a gente tenta sensibilizar os órgãos públicos para inserir o setor saúde antes do empreendimento, durante a fase de planejamento. É claro, tem algumas perguntinhas. Tá bom, se eu chamasse agora o setor saúde a participar, ele estaria preparado? É uma questão. O que é estar preparado? Basicamente é você responder as perguntas: o que é devido, o que é dever do setor de saúde e o que não é dever do setor de saúde. Essas coisas têm que ficar claras. Aí está o mapinha do nosso querido e amado Brasil, com todas as províncias, todas não. As principais províncias uraníferas, boa parte do território nacional ainda não está pesquisada, mas essas são as principais províncias uraníferas conhecidas. Nelas, essa aqui em Caldas, Minas Gerais, ela foi a primeira mina de urânio no Brasil, já não é mais usada como mina de urânio, mas ainda tem atividades na área, continua ativa e continua com o passivo na área de saúde. Então, um dos exemplos que eu vou dar a vocês, o tempo está correndo, vai ser num estudo em Caldas. A mina que atualmente está ativa é em Caetité, na Bahia, e uma está sendo preparada, que é em Itataia, que será a próxima área a ser explorada para extração de urânio. Aqui você tem um quadro geral dos componentes de dose efetiva com os valores mundiais, que são, enfim, valores de referência, né? Eu não vou nem tocar na parte de artificial. Então você tem os procedimentos médicos, a produção de energia nuclear, você tem essas doses que são controladas pelos órgãos de controle de cada atividade dessas. Para a saúde pública, a radiação natural ela tem um peso importante, né? E ela é composta de dose externa, aquela dose que você recebe quando está fora de casa, quando está fora de qualquer construção, e quando você está dentro de casa, do trabalho, que é a exposição interna. A exposição externa, parte dela é devido a raios cósmicos e parte dela de raios... de radiação gama que vem do solo. São doses bem parecidas, mas quando a província uranífera tem uma atividade grande, uma radiação natural um pouco mais elevada, isso aqui pode subir bastante. Então, nas províncias uraníferas, o que se deve fazer é medir o gama terrestre. E na parte interna, você tem também dois componentes, aquilo que você inala e aquilo que você ingere, tanto como alimento, tanto quanto água. Só que a parte de inalação é bem maior do que a parte de ingestão, então a preocupação com inalação é grande. E o que acontece é que dentro de residências há muita ocorrência de gás radônio, é um gás nobre, então ele não se combina com ninguém, e emite uma certa dose de radioatividade, e ele é responsável por alguns agravos. Então, esses dois são as preocupações, por exemplo, que foram tomadas, levadas a cabo em Poços de Caldas, e que eu vou falar rapidamente para vocês. Antes ainda, então, a vigilância ambiental externa, então, a radiação gama do solo, mais ou menos, ela é responsável por 21% da dose. E já a exposição interna, dentro de casa, do trabalho, áreas de lazer fechadas, a dose atribuível ao radônio é de 50%. A dieta populacional de 12%. Por isso as preocupações centradas nesses dois. Gama de solo, porque se é uma província uranífera, esse gama deve ser normalmente um pouco mais alto do que as outras regiões. E o radônio, que está sendo uma preocupação nova, praticamente nova. Por ser um gás, ele era uma preocupação
muito grande nos países frios, que ficam metade do ano ou mais com janelas fechadas, então há uma concentração grande de radônio. No Brasil e em outros países quentes não se tinha preocupação, porque a ideia era essa, ventila muito, todo mundo vive de janela aberta, e está se constatando que isso não é muito verdade, e isso tem que ser avaliado melhor. A vigilância epidemiológica, basicamente, para você manter bem nítido o perfil epidemiológico da população, porque ele é um fator, ele é um método para você detectar qualquer variação e saber o que está acontecendo. Então, os registros ambulatoriais são fundamentais, os registros hospitalares, os registros de óbitos são fundamentais para você ter uma precisão nos estudos epidemiológicos. Bancos de dados históricos são fundamentais, porque os efeitos são de longo prazo. Então, você tem que ter o banco histórico. Então, aí exemplos são registros de câncer de base hospitalar, registros de câncer de base populacional, mas não somente esses. Aqui você tem, então, finalizando essa parte, os riscos em saúde, a comunicação desses riscos, também a captação das necessidades da população, né, o papel do agente de saúde. Isso aqui é um medidor de radônio que é instalado na sala e no quarto de cada residência que vai ser medida. É um agente de saúde que está explicando isso, está entrevistando, tem um questionário a ser preenchido, um formulário a ser preenchido com características da residência e outros, né? Além da carta de consentimento livre esclarecido, essas coisas todas. A pergunta que se faz aqui, quem nós queremos que se encarregue de informar a população, porque quando o conhecimento científico não é muito claro, diante da incerteza científica, a ciência passa no seu fiel da balança. Isso vai para a mídia como informações desbalanceadas também, às vezes contraditórias. Isso produz, por exemplo, na sociedade organizada, produz também efeitos desbalanceados. E é óbvio que a saúde pública fica sem saber o que fazer. Então, a resposta, como vigilância, é sempre uma boa resposta. Não sei, mas estou vigiando. Está aqui o perfil epidemiológico, eu estou acompanhando. Estão aqui os registros, nós estamos acompanhando. É melhor esse tipo de comunicação de risco com o público do que campanhas, mídia e etc. Então, vamos entrar aqui nos dois exemplos, rapidamente, para a gente ter um bom tempo para perguntas, né? O primeiro exemplo é em Caetité, foi um exemplo de pesquisa, de estudo epidemiológico, que queria basicamente saber, essa mina que tem aqui em Caetité, faz ou não mal para a população? Talvez o estudo que nós tenhamos escolhido tenha sido pode não ser o melhor, um tipo de estudo. Outros tipos de estudo devem e efetivamente estão sendo realizados em Caetité por outros grupos da própria Fiocruz. Isso é ótimo. Não existiu um grupo só que diga o que é e o que não é. É bom que existam diversos estudos, é bom que uns grupos confiram o exemplo, o estudo de outros grupos e emitam suas próprias conclusões. Isso gera um debate que é sadio. Agora, o que eu gostaria pessoalmente é que todos eles tivessem um objetivo implícito, o de fortalecimento do SUS local, capacitar o SUS a acompanhar a evolução epidemiológica, a evolução da saúde pública daquelas populações. Então, no nosso caso, nesse exemplo que eu estou dando, foi um estudo epidemiológico, um estudo que compara as regiões debaixo da influência da mina, com regiões parecidas que não têm influência de mineração de urânio nenhuma. Então você compara as duas, né? Então você seleciona alguns agravos, alguns deles decorrentes da exposição à radiação, outros não, que é para poder você ter um parâmetro de acompanhamento, né? E depois determinação da área de influência,
da mineração e seleção de áreas de referência, que são essas áreas parecidas, mas que não têm a exposição à radiação elevada. Aí você pega os dados de mortalidade, no caso nós pegamos mortalidade no sistema de informações de mortalidade do Ministério da Saúde, um sistema oficial, com todos os seus problemas e com todas as suas facilidades, né? E, evidentemente, por local de residência do falecido. E não por local de internação, obviamente. Aqui tem a tabela que o estudo propôs de agrupamento de doenças, né? E o que importava aqui eram as neoplasias, né? Mas outras também foram admitidas, adotadas para efeito de comparação, e as famosas causas mal definidas que estão aqui embaixo. Mas isso está aí para vocês analisarem depois. A cada slide tem um texto associado, vocês podem baixar do site, vai aparecer lá no final. Aqui é a área, assim que a gente faz o estudo. Tá aqui isso aqui são os verdinhos, são os limites de municípios. Esse símbolo aqui é onde é a sede do município. A partir da área, estabeleceu-se 20 quilômetros de área de influência. Como o SIM é um sistema que dá informação para o município inteiro, nós escolhemos. Então vai ver que nenhuma sede municipal está dentro da área de influência, mas nós temos aqui vilas, povoados, né, como São Timóteo, Maniaçu, que estão dentro. Então foram escolhidos os municípios de Caetité, de Lagoa Real e de Livramento de Nossa Senhora, que por sinal ele entrou depois, porque pensava-se, acho que por um engano qualquer, que São Timóteo estaria dentro de Lagoa Real, e aí depois que a gente descobriu, nós incluímos Livramento de Nossa Senhora. Aqui você tem então a tabela de áreas de influência. Quem é o espelho de Caetité? Maragogipe. É um município parecido com Caetité, só que não tem mineração de urânio. Quem é o espelho de Livramento de Nossa Senhora? Foi o mesmo Maragogipe, porque foi esse que entrou depois, então não deu tempo de selecionar um só para ele. Quem foi o espelho de Lagoa Real? Botuporã. E assim por diante. Também pegamos regionais de saúde, sob influência e espelho, regionais de e o estado da Bahia como um todo, para uma referência geral. Aqui vocês têm um resultado. Fica calmo, eu não vou explicar o gráfico não. É só para você ver que causas mal definidas, teve gente com 80% de causas mal definidas. Isso no ano de 1995. E teve gente com 40% de causas mal definidas. Isso proíbe qualquer estudo estatístico, e a epidemiologia, o estudo epidemiológico que nós escolhemos é basicamente estatístico, né? Mas a gente nota que a partir aí de 2002, 2004, houve um decréscimo consistente de causas mal definidas. Ainda não está ótimo, não. O verdinho aqui chegou aqui a praticamente zero, Maragogipe, né? Mas ele ainda é inconsistente, ele ainda oscila muito, né? O outro verdinho aqui está em 20%, que ainda é bem ruim. Então, isso precisa ser melhorado. Mas, sim, detectamos uma diminuição na mortalidade por causas mal definidas. E um aumento nas neoplasias. Bom, a primeira coisa é a seguinte: menos causas mal definidas, claro que as causas definidas aumentam. Isso é normal. Agora, se só aumentou a neoplasia, a gente tem um problema. Mas não só aumentou a neoplasia. Você pega todas as outras causas definidas, também tiveram um aumento consistente. Isso é conclusivo? Não, porque causas mal definidas ainda está com um percentual muito elevado. Então precisamos melhorar o registro, precisamos melhorar a vigilância, precisamos melhorar o SUS local. Esse é o grande objetivo. Conclusões desse estudo. Então, a frequência relativa de óbitos por neoplasias apresentou um aumento não constante, aquele aumento vai e volta, né, de 2007 para 2010. A frequência relativa de óbitos por causas mal definidas diminuiu nesse período, mas ainda é elevada. Então,
Esse fato prejudica qualquer conclusão sobre eventual relação entre a influência da radiação natural e os municípios de referência, né? Então, essa é a conclusão do estudo, e a recomendação é óbvia: continua estudando. Vai precisar depender da Fiocruz? O ideal é que não. Se precisar, é claro, a Fiocruz está à disposição, é um órgão público para isso. Mas era melhor que o SUS local pegasse essa bandeira. Então, as recomendações estão aí. Vigilância epidemiológica, no SUS local, tudo aí, fortalecimento do SUS local. Vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigiar água, vigiar solo, vigiar, e outros. Os registros, melhoria de registros na atenção à saúde. E uma especialização desse pessoal em comunicação de riscos em saúde. Aí vamos lá para o exemplo 2. Caldas. Na verdade, é o Planalto Poços de Caldas, né? Em 2004 vieram as primeiras preocupações populares, que era de possível aumento de mortes por câncer na região. Então, obviamente, primeira coisa, não vamos tratar só de morte, vamos tratar de morbidade também. Quem fica doente fornece muito mais informações do que quem vem a óbito, né? E, por outro lado, avaliar a radiação natural, que é, então, por um lado, o registro de câncer de base populacional já está implantado em Poços de Caldas, e aqui medir o gama do solo e o radônio, que é radiação interna. Isso aqui é o esquema de medição de gama de solo, é um aparelho instalado num veículo. Esse aparelho ele é virado para baixo, fica então a uma distância constante do solo, medindo a radiação gama e a posição do veículo. Isso nos dá um mapa. Todas, isso não foi um estudo estatístico, foi um estudo sistemático. Ele pegou todos os lugares dos 5 municípios, aqui você tem 5 municípios, ele foi a todos os lugares aonde um carro pudesse ir. Você pode ver aqui, a parte azul não tem nenhuma preocupação, são doses muito baixas. Quando começa a aumentar um pouco a dose, e não são doses altas, o verde ainda está em 2 milisievert, lembra que o valor de referência menor é 5 milisievert, né? Você vê uma boca aqui de uma cratera. É a cratera que derivou do paleovulcão, né? Um vulcão que existia aí, a cratera foi erodida, então você nota que dentro dessa antiga boca, desse antigo vulcão aí, você tem as doses maiores de radiação. A cidade de Poços de Caldas está bem dentro. As mais próximas são Caldas, uma cidade pequenininha, já está praticamente fora da boca do vulcão, e Andradas também praticamente fora, né? E os pontos quentes são esses 3. Existem alguns pontos minúsculos, 2, aqui pertinho da área urbana de Poços de Caldas. Essas marcas roxas são os óbitos que geraram a preocupação popular e que foi notado que eles não têm uma relação sistemática com radioatividade natural elevada. Evidentemente, o vermelho são os pontos de maior radiação, e um ponto chegou a quase 100, é um valor bastante alto, aqui no chamado Morro do Ferro. Nem aparece o ponto vermelho porque ele é minúsculo mesmo. Ele é cercado de radiação alta, radioatividade alta, mas ele está lá, o pretinho está lá, mas não mora ninguém. É um ponto, inclusive, que está servindo, as pessoas estão prospectando, eles querem explorar aqui terras raras, talvez tório. Aqui um outro morro do Taquari, também com uma radiação natural bem menor do que o Morro do Ferro, mas também inabitado. E aqui é a antiga mina de urânio, que está hoje tratando os rejeitos. Então ela tem ainda rejeitos de alta radioatividade, né? Mas ela está num processo de recuperação ambiental. Ela atuou numa época em que o Brasil não tinha ainda uma legislação forte na área, né? Então ela está lidando hoje com a recuperação ambiental, né? Ok. As conclusões dessa fase: mais de 80% dos pontos medidos. Quantos pontos? Eu estou falando de 600 mil pontos medidos, 80% inferiores a 1 milisievert por ano.
Os pontos quentes, aqueles que têm a localização vermelha no mapa, né, eles estão localizados em regiões sem ocupação populacional. E não houve correlação espacial entre óbitos e radiação. Tem muita história por trás disso, mas você tem a íntegra dos estudos lá no último slide. Aqui, já na segunda fase do estudo, é medir radônio. Então nós pegamos, aqui são os 5 municípios, excluímos os 2 municípios que estão mais longe do vulcão e que apresentaram baixa radiação de solo. E fizemos uma amostra, porque aí não dava para fazer sistemático. O número de municípios, o número de residências amostrado da amostra foi 677. São os pontos amarelos, né? O marrom é onde o veículo foi, onde eu tenho medição gama, né? Os pontos amarelos é onde eu tenho residências da amostra. Tem pontos amarelos também na área urbana. Talvez não dê para ver direito, mas tem pontos na área urbana. Então ficou bem equilibrado, porque onde tem muita gente, a amostra é grande. Onde tem pouca gente, a amostra é pequena. Isso aqui foi o seguinte. Põe aquele dosímetro que apareceu a mocinha lá atrás segurando, né, na outra transparência. As secretarias municipais de saúde instalavam nas residências aquele dosímetro, aplicavam questionário, tinha a carta de consentimento livre esclarecido. Dali, eles recoletavam, 6 meses depois, tiveram que ser feitas 2 campanhas de amostra, porque meses quentes têm uma resposta diferente de meses frios. E ainda, em cada residência eram 2 dosímetros, um na sala e outro no quarto. Então nós tivemos para cada residência 4 amostras, 2 nos meses quentes, 2 nos meses frios e na sala e quarto. Fez isso, recolheu, vai para o LAPOC. LAPOC é o Laboratório de Poços de Caldas, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que analisou os dosímetros e dava um retorno para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal compilou tudo isso e mandou para a Secretaria Estadual de Saúde, que fazia a supervisão de todo esse trabalho e também o controle de qualidade. Dali, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais mandava para o INCA, que fazia a tabulação e a sistematização. E, obviamente, a comunicação com o público é essencial, todos eles fazem ao mesmo, né, em conjunto, né? Então, isso foi feito 2 vezes. Esse aqui é o resultado, a panorâmica geral. Aqui já estamos falando não mais em sievert, estamos falando em becquerel por metro cúbico. O valor mais aceito e recomendado, assim, um valor não é limite, lembro, um valor de referência de 100. Então, os pontos azuis são 258 pontos dos 600. Os 677 diminuíram um pouco, porque teve uns 15% de falha nas amostras, né? Já entre 100 e 200 são os verdes, e a comissão decidiu, a coordenação decidiu reavaliar, refazer as medidas de todo mundo que tenha 200 ou mais. Isso significa dizer, todo município, toda residência, cada uma teve 4 medidas, que tivesse uma, pelo menos, de suas medidas igual ou maior do que 200, foi reavaliada. Essa reavaliação, então, são 70 mais 53, 123 residências reavaliadas. Elas foram, aqui são a foto de satélite, né? Agradecimento ao Google. Amarelas em Poços de Caldas, verdes em Caldas, azuis em Andradas. Elas já estão na QNEM de novo para ser lidas e processadas e para depois a gente fazer as estatísticas, né? Então, as medições foram repetidas em todas elas e aí foi 100% de retorno, tá? Também foi aberto à população, quem quisesse podia pedir para fazer medição na própria casa. Até agora ninguém pediu não, mas nós reforçamos essa oferta, né? Então, na parte de gama terrestre, em relação aos níveis mundiais, nós ficamos iguais, não tem preocupação. Você vê, é uma província uranífera que não tem, assim, em média, né, você sabe que isso aqui é uma média, está igual à média mundial. Mas, na parte interna, nós temos quase o dobro
Então, isso é preocupante. 2,26 milisievert por ano não é ainda preocupante, mas é um assunto para ser tratado na saúde pública e isso vai ser encaminhado para ver como nós vamos tratar esse assunto, assim que as medições estiverem completadas. O sucesso desse projeto, e de maneira geral, eu gosto de frisar, que acho que esse sucesso veio, primeiro, de uma demanda legítima da população. Está morrendo mais gente. Se está ou se não está, foi difícil fazer a verificação daqueles óbitos, mas foi feita logo o início de um projeto. Esse projeto já juntou de cara o SUS municipal, o SUS estadual e o SUS federal. Isso nos traz uma intersetorialidade vertical. Quando foi envolvida a Comissão Nacional de Energia Nuclear, aí a intersetorialidade ficou também horizontal. Então, o sucesso foi, basicamente, um SUS unido, baseado muito no SUS municipal, porque senão ninguém conseguia entrar em casas. Nós temos muitos relatos de medição de radônio que o cara fazia uma amostra de 100 e conseguia visitar 15. Porque ele não consegue, ele não é da área de saúde, ele não sabe falar ele não sabe explicar o que ele está fazendo ali, ele é um pesquisador e talvez nem deva. Se ele chamasse o setor de saúde, os agentes de saúde, ele teria um resultado melhor. Nós tivemos 15% de falha nas amostras, de recusa ou falha mesmo. Poços de Caldas é uma área de turismo, então as pessoas compram casas e deixam fechada a maior parte do tempo, né? Então, com tudo isso, nós tivemos só 15% de falha nas amostras. Então, esse é o recado que nós colocamos aí. Então, vocês têm as referências e nós estamos, então, à disposição para os comentários que vocês quiserem fazer. As contribuições são importantes, está aqui meu e-mail. Tu falou besteira aqui, esse negócio aí, eu vou lá e mudo, agradeço a você, tá bom? E perguntas que vocês queiram também, tá? Muito obrigado, mais uma vez. Tem perguntas? E aí? Tem alguém que está querendo fazer uma pergunta? Pode colocar pelo bate-papo. Mas assim, né, para parecer gente. Você preparou? Você tem? Nós temos uma pergunta daqui mesmo do grupo. Um desses projetos eu participei com o Tarcísio, o primeiro de Caetité, e nós estamos exatamente nesse processo de devolutiva, né, dos resultados para a população residente. Nós temos uma pergunta, enquanto vocês podem pedir por aí, Tarcísio, existe alguma política de restrição à ocupação das áreas em vermelho no mapa? Excelente pergunta. Muito obrigado. Uma das recomendações que foi feita nesse estudo, quando as áreas vermelhas foram identificadas, foi justamente de recomendar à prefeitura que, no seu planejamento de expansão urbana, excluísse essas áreas em vermelho. É a única coisa que a gente pode fazer como saúde pública hoje. Tá? Tem alguém que está digitando? Tua filha está... Eu tenho uma pergunta, Tarcísio. Fala. Você falou que o radônio foi medido no estudo de poços nas casas, em diferentes estações do ano e em 2 locais da casa.
o material de construção dessas residências poderia interferir no resultado dessas medições ou não? Sem dúvida. Por isso, os formulários que eram preenchidos, alguns deles eram, alguma parte desse formulário era de perguntas: há quanto tempo o morador mora naquela casa, e outra parte do formulário era para saber o tipo de material de construção e também a distância do solo. Por exemplo, se o quarto é no segundo andar ou se ele é no térreo. Se a casa foi construída diretamente sobre o solo ou se tinha uma distância. Lá em Poços de Caldas, é uma região montanhosa, então frequentemente as casas são em regiões de talude muito inclinado, então elas são construídas em bases de apoio fora do solo. Isso isola essas casas do radônio, porque o radônio vem muito, a maior parte dele vem do solo, mas também da parede, do tipo de tijolo, do tipo de areia que você usou. Granito, vocês devem lembrar aí algum tempo atrás, o granito brasileiro que chegou nos Estados Unidos, teve uma demanda para parar de importar granito brasileiro. Então a Comissão Nacional de Energia Nuclear, inclusive, se envolveu com isso e respondeu adequadamente, né? Granito emite muita radiação, né? O granito brasileiro, eu acho que emite mais, eu não sei qual que foi a resposta, não tem que ver com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas sim, os materiais de construção emitem não só radônio, mas também radiação gama. Isso é normal. Por isso tem que ter a vigilância, né? Então o radônio vem basicamente do solo. Então a casa construída sobre o solo, ela tem uma tendência a receber mais radônio dentro dela. Mas também as casas que são construídas espaçadas do solo, também por causa dos materiais de construção, mas uma dose menor. Então, mas isso vocês levam como controle? Como que vocês controlam isso na hora de chegar, na hora de mapear, de fazer esse georreferenciamento? Uhum. Você leva isso como uma Sim. variável de controle Sim. na mudança da dose? Sim, sim. Foram observadas coisas como rachadura, se tem ou não rachadura, o tipo de material, se foi construída no solo ou não, se é de 2 andares, se não é. Nos resultados, aquelas residências que foram medidas de novo porque tinham doses elevadas, olha, você tem coisas do tipo, a maioria delas construída em cima do solo. Então você tem esse resultado. Talvez não haja uma associação, mas é uma associação estatística, né? Então, aí outras coisas são comportamentais. Você dorme de janela aberta? Isso era perguntado. Então, a maioria delas não dormia de janela aberta. Dormia de janela como quase todo mundo faz, né? E lá é meio frio também, né? Então, daí surge uma recomendação. Tá bom, dorme de janela fechada, mas acordou, já abre. Então, gerou coisas desse tipo. Então, foi feito um cruzamento, sim, uma regressão logística para determinar essas coisas, tá? Foi feito e está tudo lá no relatório, tá? Tem 2 perguntas de bate-papo. Você pode ler, por você? O usuário Gil. Como foi feita a oferta de medição de radônio lá em Poços? E em relação às casas que não foram avaliadas, muito bom, Gil. Em relação às casas que não foram avaliadas, a amostra é uma amostra estatística considerada muito bem feita. Deu um trabalho, Gil, nossa. Mas no final os estatísticos falam, não, essa aí tá boa. Se é uma amostra estatisticamente bem feita, ela representa todas as residências. Então, a resposta do estudo vale, em princípio, para todas as residências. Quanto à outra pergunta sua, como foi feita a oferta de medição de radônio, somente nos momentos em que nós fomos à população comunicar os resultados. Por enquanto é isso. E a população tem um folheto, está sendo distribuído agora pelo pessoal da saúde pública de lá, os agentes de saúde. Nesse folheto tem explicações e tem um e-mail, acho que chama radôniopoços, @, eu posso ver para vocês, mas tem no material que eu estou disponibilizando, tá?
Então foi dessa forma, porque também o laboratório de Poços de Caldas, se for uma demanda muito alta, ele não vai conseguir, né? Então ele está fazendo isso também com um certo comedimento, porque ele também não pode arcar a custo zero com uma demanda muito grande. Mas então foi assim que foi feita a divulgação. Eu acho que essa vai ser a última pergunta. Se alguém, está acabando o nosso tempo, mas se alguém quiser ainda dá tempo de escrever. Então, os dados sobre ingestão para a região apresentados na tabela foram obtidos por outro grupo de pesquisa ou por vocês mesmos? Como que foi isso? Negativo. Ctrl+C, Ctrl+V dos dados mundiais, para não alterar o resultado. Então, nós colocamos que os dados de ingestão foram utilizados a partir dos dados da média mundial, porque não tivemos condições, o projeto ainda não cobriu essa parte da ingestão. Então, para não dar uma distorção na soma final, nós repetimos o dado disponível da ANSKIR, que é a média mundial. Tá? Tem mais alguma? Tem um usuário. Tá. Enquanto tem mais um usuário digitando, eu queria dizer para vocês que nós temos uma página na RedRoot, né, desse SIG Radiação e Saúde, e nós estamos tentando ainda, não conseguimos mais colocar todos esses relatórios ou outros materiais que vocês possam acessar, tá? E também tem um site que é Repositório Fiocruz, que tem esses relatórios que tem a parceria minha com o Tarcísio aí, para vocês poderem baixar. Foi o estudo de Caetité. É o estudo de Caetité. O usuário Marcelo diz que não é uma pergunta, isso é um elogio. Vocês estão de parabéns porque esse trabalho deu trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Ainda bem que você reconhece. Pelo menos alguém reconhece. Muito legal. Eu queria finalizar, então, dizendo a vocês o seguinte. O trabalho de Caetité foi uma condicionante do IBAMA para liberar a licença de operação. Então, ele teve a participação fundamental de um órgão público, que é o IBAMA, obrigando o empreendedor a fazer o trabalho, né, a financiar esse trabalho. É claro, a Fiocruz fez e fez de uma forma independente, é claro, né. Mas o de Poços de Caldas, ele foi feito sem nenhum financiamento específico. O trabalho de Poços de Caldas foi resultado de uma ação dos próprios servidores que acharam importantes e conseguiam, de outros projetos, as verbas necessárias para o que fosse necessário, né? E 10 anos de projeto, vocês viram, começou em 2004, né? E chegou a bons resultados sem um financiamento digamos assim, específico para o projeto, ok? Então tá, Tarcísio, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Espero que você volte no próximo ano. Tá bom. Eu gostaria de pedir para vocês, nós estamos conseguindo